Bom, vamos ao resumo geral da nossa gloriosa comemoração dos 60 anos da Globo? Vamos e daqui a pouco nós vamos falar da torta de climão que aconteceu lá, tá? Mas olha, gente, foi um momento muito bacana, divertido, leve. A Globo sabe fazer um espetáculo como ninguém. Foi bonito de assistir esses momentos. Teve um momento de agradecimento à Record aqui no rodapé, né? Porque ter liberado o Tom Cavalcante, que agora é contratado da casa, mas passou boa parte do tempo também ali aparecendo na tela da Globo. A gente teve ali a Regina Duarte, né? Que tem uma posição política alinhada à direita, ao bolsonarismo, né? Aquela coisa toda. Foi membro do governo do ex-presidente Bolsonaro e, evidentemente, era até então um nome que a Globo não dava mais espaço, né? E deu, reconhecendo a importância que ela teve para a TV brasileira, porque é um grande nome da cultura, da arte brasileira, independente das suas posições e opiniões políticas, né? Foi bacana ver essa diferenciação e esse destaque dado a uma atriz que foi muito respeitada pelo legado que construiu na Globo, não é? E aqui eu tô falando do passado. Bom, a gente também teve a entrada de William Bonner e a nossa gloriosa Renata Vasconcelos. Aliás, são os apresentadores do Jornal Nacional. Renata cada vez mais linda, mais jovem e mais bonita, né? Ela que já tá chegando aí nos seus 50 anos. E quero chegar nos 50 anos desse jeito. Ou nos 60, como o Bonner também tá aqui, né? Temos aí um meme glorioso ali, né? De uma das vilãs mais icônicas que apareceu falando Globolixo, que eu achei também muito legal aparecer nos 60 anos de comemoração do canal, para você ver como a Globo quebrou uma das maiores ofensas ditas à emissora ao longo dos últimos anos, né, na cobertura jornalística, sobretudo nesse momento político mais ácido que a gente teve. Então foi interessante ver que a Globo debochou dessa situação também. Teve lá duas personagens, a Bebel e essa outra da Cláudia Raia, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que ficaram lá reverenciando os autores. Achei feio citarem de maneira diferente ali o nome de alguns dos autores, né? Mas enfim, faz parte da personagem. Renata Lopretti sendo entrevistada no momento do bloco do jornalismo, que foi uma das marcas ressaltadas ali na transmissão também, né? E a homenagem, evidentemente, àqueles que já partiram. Dona Déia estava na plateia, Paulo Gustavo lá. Paulo Gustavo, gente, eu já falei pra vocês, na final do BBB 21, no dia em que Juliette foi consagrada campeã, às 10h13 da noite, o Paulo Gustavo faleceu. Eu não vou esquecer, porque eu estava pronto para entrar ao vivo para comemorar a vitória, né, da Juliette, que até então era uma coisa que todo mundo queria e tinha um apelo popular muito grande naquele momento pandêmico que a gente vivia. A primeira dose da vacina começava a ser aplicada no público mais velho, né, ali, público-alvo, mais vulnerável também ao vírus, e perdíamos Paulo Gustavo, né, que estava naquela batalha para continuar vivo, na ECMO, né, que é aquela máquina que faz todo o processo que o corpo deixa de fazer, e é caríssimo também, mas ele infelizmente não resistiu e a gente perdeu ele nesse dia, muito jovem, no auge da carreira, né? E aí ele foi citado ali. Teve o momento também dos programas infantis, né? Xuxa, Angélica aparecendo ali, Eliana não, porque fez parte do SBT, não fez parte dos 60 anos da Globo. Momento da BBB com Bial ali também aparecendo. O momento de humor, Roberto Carlos também naquele clássico show, né? O momento também ali do esporte, das vilãs, da Ivete Sangalo também, que foi muito lindo, né? Foi um espetáculo à parte, ok? Muito bem, gente. Agora, nós não podemos deixar de comentar, evidentemente, o maior vexame para mim, que foi da apresentação ali, né, no momento em que Luciano Huck, que é hoje considerado a cara do Domingo da Globo, e o Marcos Mion subiram ao palco juntos, né? Eu não sei se você que me assiste gosta do Mion. Se você gosta, tudo bem, é seu direito, mas preciso dizer para vocês que depois que a gente vai para os bastidores, depois que a gente começa a conhecer esse meio, a gente começa a ver como é que as pessoas, muitas vezes, elas são personagens quando elas estão na frente das câmeras. E o Marcos Mion, desculpa Mion, se você assistir esse vídeo, se você não assistir, foda-se também, mas o Mion, ele é um grande personagem. Ele é aquele cara que fala assim e tal, e segura o microfone, assim, não. Mas fora do ar, ele não é aquela pessoa. Ele é uma pessoa que não lembra o nome dos colaboradores que trabalham com ele.
né? E isso deixa as pessoas chateadas, porque elas, pô, estão ali, né, sempre conversando com o cara, e aqui eu tô falando, Mion, você sabe do que eu tô falando, do tempo que ele trabalhava na Record, tá? Do tempo que ele trabalhava na Record, teve uma situação dele chegar pra uma pessoa e falar, quem é você mesmo? E a pessoa fala, pô, você tá de sacanagem. A pessoa já tinha se apresentado umas 2, 3 vezes pra ele ao longo do tempo que trabalhava lá, e nesse dia ela perdeu a paciência, né? Falou, você tá de sacanagem. Inclusive, aí falou qual era o cargo dela, né? E aí ele, desculpa. Então, assim, é muito feio esse tipo de coisa, né? Aí vem a parte que a gente, claro, tem que comentar, né? Eu reparei que o Mion saiu do script, né? Tinha um script, o teleprompter, o Luciano seguiu à risca o script, mas o Mion saiu do script para puxar saco do Luciano e para falar de si. Para falar de si. Outro detalhe, no palco eles tinham posições marcadas. Vocês devem reparar que até o Luiz Roberto, né, o narrador e o locutor esportivo, falava eu vou sair do script, com aquela voz de locutor, né? E aí ele sai do ponto que foi marcado para ele ficar e depois ele volta. Mas ele anuncia, faz de uma maneira bem humorada e tal, só para cumprimentar as meninas da ginástica. O Mion, ele não faz isso. O Mion, tá o Luciano e o Mion aqui, ó. O Mion tá um passo à frente sempre, o Luciano atrás. O que deixou o Mion em primeiro plano e o Luciano desfocado, porque a câmera, entendam, gente, as câmeras de televisão, elas vão focar, elas têm um sistema de foco que ela vai focar nos elementos que ela tá vendo. Se uma pessoa tá mais à frente e outra tá mais atrás, ela vai focar que tá mais à frente e vai desfocar que tá atrás. Então o Luciano começou a ficar desfocado com esse passo a mais que o Mion tava dando no palco. E aí o que ele fez? O Luciano deu mais um passo à frente também. Porque o cara sabe disso, o Luciano sabe disso. E aí o Mion já tinha dado um abraço inicial no Luciano quando entrou no palco. Aí ele deu um segundo abraço no Luciano em algum momento da fala. E aí no final ele ainda dá mais um abraço no Luciano e o Luciano reage dessa forma aqui, ó. Eu fiz até a ampliação aqui da cara do Luciano. Eu coloquei, o Marcos Mion sabe ser forçado. Luciano Huck ficou desconfortável. Ainda coloquei, hashtag TV Globo 60 anos. E aí, se você observar bem, tá aí o Luciano Huck, né, assim, ó. Né? E aí, para vocês entenderem como que a situação do Mion parece que não tá boa na Globo, é você observar também que a Tata Werneck, o Fábio Porchat e o Paulo Vieira zoaram o Mion, porque o programa do Mion tem aquele momento, né, que ele fica falando com a câmera e dando mensagens motivacionais, né, como se fosse uma pregação. E aí o Paulo Vieira falou que o Mion estava prestes a abrir a igreja dele. E aí a Tatá também fala alguma coisa nessa linha, e aí o Fábio Porchat, para arrematar com chave de ouro a brincadeira dos três, ainda fala, o povo sai da Record, mas a Record não sai das pessoas, né? Dando uma indireta ali para o próprio Mion, que deixou a Record e foi pra Globo e tal. Então foi muito constrangedor. E aí, tá aí, ó, o Central Reality até publicou, meu Deus, Tatá e Paulo Vieira fazendo piada com a Record e falando que programa do Marcos Mion é quase uma igreja, não é? Então foi um momento mais constrangedor que a gente teve ali, certo? Pois é. Muito bem, gente. Olha, e para confirmar, Diogo Almeida confirmou realmente em entrevista ao G-Show que ele e a Aline estão se conhecendo melhor. E aí ele diz que ela está em Salvador, é o que eu falei recentemente, nos conhecemos na casa e seguimos nos conhecendo aqui fora. Então tá rolando aí, para quem não era fã dos dois aí, tá rolando a Aline e Diogo. Esse foi o nosso resumo, minha senhora. O que você achou?